Hoje eu vim responder umas perguntas de vocês, que vocês com frequência mandam no meu direct. Eu peço desculpas se eu demoro algumas vezes, mas eu sempre vou responder. Então, uma das primeiras perguntas é se era verdade que a gente deixa de ver menos engenharia vendo fazer mestrado, se a gente vê mais a ciência, do que se a gente for para a indústria. Vamos pensar, assim, em coisas práticas, né? Eu tenho amigos que formaram engenharia de materiais, e que hoje em dia trabalham na indústria, mas trabalham na parte de logística, na parte de vendas, e isso não tem muita engenharia de materiais aplicada, ou quase nenhuma, ou nenhuma, né? Então, eu que vim fazer um mestrado e, por exemplo, o meu é um desenvolvimento de um produto, engenharia de materiais é que não falta. A gente vê desde a estrutura até as propriedades finais, tudo ao mesmo tempo. Temos que pensar em tudo, em custo também. Então, assim, eu acho que essas pessoas que falam esse tipo de coisas com vocês são pessoas maldosas, entendeu? Tem muita gente que fala assim, se formou em engenharia para não ser engenheiro, vai ser professor, mas a gente não é só professor. Além de ser professor, ser magnífico, mas a gente também é pesquisador. A gente trabalha com engenharia o tempo todo aqui no mestrado. Então não caiam nesse tipo de maldade que a sociedade tem contra pessoas que vêm fazer o mestrado e o doutorado, tá bom? Se for a sua vontade, você tem que vir, porque ainda mais se você tem uma paixão por alguma área, você desenvolver um projeto de engenharia na área que você ama, do que, sei lá, ficar atendendo telefone ou preenchendo planilha, cuidado com a maldade das pessoas, tá bom? Teve uma pessoa que me perguntou assim: eu já me formei há 2 anos, ainda dá tempo de fazer mestrado? Pelo que eu conheço de todos os programas de mestrados que eu já vi, que eu conheço, não tem limitação de idade. Tem muitas pessoas de indústria que fazem mestrado aqui na UFSCar, por exemplo, que é onde eu tenho mais contato, né? E existem pessoas de 40 e poucos anos, que têm mais de 20 anos de experiência em indústria, que vieram fazer mestrado acadêmico em engenharia de materiais. Então, não tem limitação de tempo em relação a isso. Me perguntaram também se eu posso escolher o tema de mestrado ou é o orientador que escolhe. Isso depende muito do perfil da pessoa. Tem alunos aqui que esperam o orientador falar qual vai ser o tema. E aí, gostou ou não, ele dá alguma opinião, mas aceita. E tem outros alunos que já falam, eu gostaria de trabalhar com tal linha de pesquisa. Aí, a partir daí, o orientador monta uma pesquisa para você ou você apresenta um projeto já preparado para o seu orientador sobre o projeto que você quer desenvolver. E eu acho isso muito importante porque é você que vai desenvolver o projeto, não é seu orientador. Seu orientador vai estar só orientando. Então, você tem que trabalhar com algo que te dá prazer, certo? Me perguntaram quando que começou em si a pesquisa no meu mestrado. Eu estou no primeiro ano do meu mestrado. Eu estou um pouquinho mais acelerada do que geralmente ocorre. Eu já estou fazendo a compra do material, eu já estou esquematizando aonde, quando e quanto tempo eu vou demorar para fazer cada etapa. Mas geralmente as pessoas ficam no primeiro ano fazendo as disciplinas. Eu estou fazendo essas disciplinas ainda. E tem gente que faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então depende bastante do perfil da pessoa. Isso não é uma regra e acredito que não vai ser uma regra em lugar nenhum. Se você quiser já desenvolver a sua pesquisa desde o primeiro semestre, é questão de você conversar com o seu orientador e estabelecer essas metas. Me perguntaram se eu defini o material que eu ia pesquisar. Eu gosto de materiais compostos, eu deixei isso bem claro para o meu orientador, que entendeu essa ideia minha e me ofereceu um projeto que estava em desenvolvimento sobre esse tipo de material que eu gostava, que são compostos de alto desempenho. Então, isso foi bem legal da parte dele e a maioria dos orientadores aqui são legais também em relação a isso. Se você já for uma pessoa que vai apresentar alguma concretização de alguma ideia sua. Então, isso depende bastante da pessoa também. Pessoal, me perguntaram também se valia a pena largar a indústria, você que já é um engenheiro de indústria, para vir fazer mestrado profissional, acadêmico, sendo que o presidente está lá cortando as bolsas. Eu não queria entrar muito nesse âmbito de política, mas eu vou tentar explicar de forma rapidinha.
estão havendo cortes, né? Todo mundo sabe. Esses cortes são proporcionais à nota do programa, porque essas notas são de 0 a 7. Os programas que cumprem os requisitos de forma mais eficiente são nota 7 e isso vai decrescendo. Aí depois cortaram todas as bolsas, mesmo de quem era nota 7. Aqui na UFSCar, nós somos nota 7 e ocorreu o congelamento dessas bolsas que estavam inativas, ou seja, bolsas que não tinham alunos preenchendo, e depois voltaram, sabe, essas bolsas, por causa da nota do programa. Eles descongelaram as bolsas que eles tinham congelados de programas que eram nota 7, nota 6 e eu acho que até nota 5. Então, eu não sei o que vai acontecer sobre o futuro em relação às bolsas, ninguém sabe. Tem gente que fala que é pressão para a proposta da Previdência ser aprovada, e tem gente que fala que vai cortar mesmo porque vai acabar a universidade pública. Isso não sou eu que posso falar. Então, o único conselho que eu posso dar é você tentar fazer o mestrado nas melhores universidades do país, porque eu acho que serão as últimas a serem atingidas. Perguntar se faço mestrado profissional ou acadêmico. Isso depende muito do tipo de carreira que você quer fazer. Se você quer ser um pesquisador professor, você faz um mestrado acadêmico. Porque se você fizer o profissional, quando você for fazer concurso para professor nas universidades públicas, o seu mestrado não vai ter valido. Então, veja muito bem o que você quer fazer em relação à sua vida. O mestrado profissional é muito legal para a indústria. Você, quando vai para a indústria, geralmente você fica muito treinado em relação a técnicas, a parte técnica de toda a operação. E às vezes você esquece que o problema está lá na ciência, lá na estrutura do material, talvez. Então, algumas indústrias pedem que você faça o mestrado profissional e isso é bem bacana. É uma especialização sua, é um diferencial seu. Qual a vantagem de se ter um mestrado? A vantagem de você ter um mestrado depende do tipo de carreira que você quer seguir, igual eu acabei de responder. Eu acho que essa pergunta já está respondida. As oportunidades de mestrado fora do Brasil e os requisitos. Sim, durante o mestrado você tem várias oportunidades de ir para fora do Brasil. Essa quantidade de oportunidades, ela aumenta conforme a universidade tem maior conceito, por exemplo, nota 7 e nota 6, porque é um dos requisitos para ter essa nota 6 e 7 é ter essa internacionalização. E os requisitos basicamente, se você quiser ir, você vai. Porém, você tem que ter o inglês do TOEFL, aquele avançado. Então, se você pretende ir para fora do Brasil, vá para uma universidade que tenha uma nota alta de avaliação e comece desde já no seu inglês, porque a oportunidade vai ter e ela vai bater na sua cara. Se você não tiver o requisito, o outro amiguinho vai pegar. E o processo seletivo é o mesmo para todas as universidades? Não, os processos seletivos, eles diferenciam. Tem universidades que têm até entrevista e tem universidades que tem 3, 4 fases. Aqui na UFSCar, você manda o seu currículo, né, o currículo Lattes, que ele vai ver o seu nível de produtividade, tem alguns requisitos lá, tipo publicação de artigo completo. Resumo não funciona, tá, gente? Não caia nessa. Eu, na inocência, caí, minha pontuação foi bem baixa, eu só tinha resumo publicado, então, assim, não valeu de nada. Então, assim, centro acadêmico aqui também não vale. Então, cada universidade tem os seus requisitos. Então, dá uma olhadinha nisso daí. Tá bom? Eu espero ter esclarecido a dúvida de vocês, ajudado. Não sou nenhuma expert em alguma coisa. Falo algumas coisas errado mesmo, mas estou aí para tentar ajudar porque eu vejo que muitas pessoas não ajudam, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo.